Miles Morales, Homem-Aranha. Esse aqui é o primeiro encadernado, o surgimento do Miles Morales, que a Panini lançou recentemente, tem um mês ou dois aí, como parte dessa iniciativa da Marvel Team que ela está lançando, em que inclusive as revistas são encadernados capa cartão, com por volta de 10 a 12 edições, só que elas têm um formato menor do que revistas capa cartão, formato americano, que normalmente é publicado. E essa aqui é uma fase excelente, que é o início da história do Miles Morales, um personagem que está super conhecido, super famoso, se duvidar tem sido até mais aclamado que o próprio Peter Parker nas HQs, nos filmes e nos jogos. Então é um personagem que ele foi, eu diria que por muito tempo ele foi o primeiro grande personagem que se formou na Marvel, que foi lançado e que conseguiu ter sucesso e ter vida própria, e isso graças a muito ao trabalho do Michael Bendis, que foi o escritor aí do Demolidor, foi escritor de um monte de coisa na Marvel durante um bom tempo, e apesar dele escrever histórias adultas no ar muito bem, ele também é muito bom escrevendo histórias de adolescentes. Inclusive ele está fazendo, praticamente comandando uma linha de histórias adolescentes na DC atualmente. E a criação dele aqui para o Miles Morales é realmente muito legal. Ele foi o criador foi um dos maiores escritores do Homem-Aranha da Marvel Ultimate, e ele começa aqui escreve a morte do Homem-Aranha e a subsequente criação do Miles Morales, que é um jovem negro e latino. O pai dele é negro, a mãe dele é latina, então ele já fica imerso numa situação social que precisa lidar com bastante preconceito, que precisa lidar com questões de recorte de classe e muitas outras coisas cotidianas, que é um dos grandes das coisas mais importantes na vida do personagem Homem-Aranha. O Peter Parker é o primeiro, então ele já vem com toda essa carga assim de dificuldades cotidianas que o personagem vai precisar viver, que eu acho que é um dos grandes foi uma das coisas que mais chamou atenção na criação do Homem-Aranha original, e que trouxe toda uma tendência, na verdade, para as histórias de quadrinhos, que era isso do personagem que era um super-herói, mas que tinha problemas em casa, que tinha problemas na escola. Então acho que o Miles Morales ele surge bem dentro dessa tradição que o Homem-Aranha praticamente inaugurou há mais de 50 anos atrás. E é bastante interessante porque o Miles Morales ele ganha poderes por acidente, também por uma aranha geneticamente modificada que lhe concede poderes. Também foi criada pelas indústrias do Norman Osborn. E, no entanto, quando ele percebe que ganha esses poderes, ele não fica animado, ele não fica empolgado, tipo, caramba, eu ganhei poderes. O garoto fica aterrorizado, do tipo, caralho, será que eu vou pegar câncer? Será que eu vou morrer? O que eu faço com essas habilidades? Ele fica realmente com medo e não fica querendo ser um herói. Ele só quer ser um garoto normal, de viver a vida dele, de ir pra escola. E, no entanto, ele ganhou esses poderes que ele não pediu e não quer. E apesar do amigo dele, que é inclusive também foi inspiração para um dos amigos do Peter Parker dos filmes, mas ele surgiu aqui com o Miles Morales, que é o Dunk. Ele fica, caramba, cara, você tem poderes, agora você é o herói. E é ele que ajuda você não, que ajuda o personagem a descobrir que ele também herdou poderes de aranha e que tá com os mesmos poderes do Homem-Aranha. Dunk, não é Gunk o nome dele. E nisso já começa o personagem a ter problemas com o pai, sem nem saber ainda que vai virar um herói, porque o pai dele não gosta de super-heróis, o pai dele não gosta desses justiceiros que fazem as coisas acima da lei, e além do problema que ele tem com o tio, que é meio criminoso, inclusive foi o responsável por o tio dele meio que um super vilão, é um ladrão super, com equipamentos tecnológicos, um cara muito bem treinado, e ele faz um assalto às indústrias Osborn, e a aranha entra na bolsa dele, por isso que o Miles acaba sendo mordido, porque quando estava visitando o tio. E, no entanto, em meio a toda essa confusão, o Miles, que não sabe da identidade do tio, ele só quer ser um garoto normal. Ele passa numa faculdade boa, consegue uma bolsa, vai morar lá, meio que internato e tudo mais, e ele só quer ter uma vida normal. E, no entanto, chega um dia que o Homem-Aranha morre. O Homem-Aranha morre e não é num lugar que ninguém vê. O Homem-Aranha morre
em praça pública, ele leva um tiro combatendo o Duende Verde e tem toda uma comoção, várias pessoas assistindo, o negócio é filmado e quando isso acontece é um choque por Miles Morales, porque ele ganha poderes de aranha, que são um pouco diferentes do Peter Parker, ele consegue ficar invisível, ele consegue meio que dar um choque, como se fosse um negócio de veneno, e quando ele não, mas pô, ganha esses poderes, mas já tem um Homem-Aranha aí, e é um herói que é famoso, a galera gosta, a galera apoia ele, e aí o Peter Parker morre. E ele vai lá ver o momento que aconteceu, vê a cena lá do Peter Parker morrendo, dizendo que conseguiu salvar a tia, e isso afeta bastante o Miles Morales. O Miles Morales vai depois do funeral do Peter Parker, que é público. Sempre que eu estou falando de Peter Parker aqui, é no universo Ultimate. Atualmente o Miles Morales está no universo 616, que é o universo principal da Marvel, mas aqui é tudo passado num universo diferente. E aí esse evento é o catalisador para o Miles Morales querer virar herói, arriscar virar um herói, ver como ele vai se sentir fazendo isso. E é sempre ele é muito inexperiente, ele é muito sem saber o que fazer, ele nem tem certeza se é isso que ele quer, mas ele se sente nesse lance de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que é uma coisa que a Gwen Stacy fala pra ele quando ele vai no funeral do Homem-Aranha e pergunta por que ele fazia isso. E ele fica pensando sobre isso, tenta arriscar alguns atos de heroísmo. Aqui no momento que o Peter Parker morre e o Miles Morales está lá assistindo. Isso impacta bastante o personagem e o personagem, por enquanto, não tem um tio Ben, não tem ninguém da família dele morrendo. Pelo contrário, tem gente na família dele que é um criminoso, um super vilão. Inclusive, o tio dele logo descobre a identidade dele, porque o tio dele sabe somar 2 mais 2, sabe que houve uma aranha e que deve ter ido com a mochila dele. E a aranha pode ter vindo das indústrias Oscorp. Minha gatinha tá querendo sair do quarto. Mas não, você não vai sair do quarto. Não quer aparecer no vídeo não, Cachico? Ali, ó. Tá gravando, ó. Ó, ó. O que você acha, Cachico, da HQ? Acho que ela não achou muita coisa, não. Então vai descer. Então, realmente, eu acho que é um início muito bom para um novo herói. E é um herói que funciona realmente bem, que consegue substituir o Peter Parker, consegue honrar a ideia do Homem-Aranha original do universo Ultimate. E isso é uma coisa que ele mesmo precisa enfrentar, não só em relação ao leitor, de conseguir estar à altura do que o leitor espera, mas dentro do enredo de estar à altura do que as pessoas esperam, porque o Homem-Aranha morreu como um herói, realmente, foi elogiado pelo Clarim Diário, e o Miles Morales ele tenta assumir esse manto, e inicialmente ninguém gosta dele. Ele usa uma fantasia do Homem-Aranha, as pessoas, pô, mau gosto isso aí, cara. E ele vai tentando se descobrir o que fazer, vendo que ele tem esses poderes e que ele pode fazer alguma diferença, enquanto precisa lidar com as questões cotidianas dele, com os preconceitos que ele passa, a trama nem aborda diretamente muito essa questão do preconceito racial, mas tem um recorte de classe muito forte dele estudando uma escola internato em que ele passou por bolsa e passou apertado porque foi um sorteio para as crianças do bairro dele, e esse lance do tio dele ser um criminoso, eu acho que lida um pouco com essa questão da classe dele, porque o tio dele se tornou um criminoso porque ele e o pai, quando eram crianças, não tinham condições, não tinham estudo, não tinham como estar frequentando uma escola bacana como o Miles Morales entrou. Então eles vieram de uma vida que era imersa em violência, era imersa em privações, eles não tinham muita oportunidade. O pai dele conseguiu sair disso depois de ter sido preso por um tempo, mas o tio dele acabou seguindo e acabou se tornando meio que um super vilão. Então, de certa forma, tem um recorte sim de problemas que pessoas imersas em ambientes de baixa renda, que é um recorte não só social, mas também de raça nos Estados Unidos, porque muitas pessoas negras acabam tendo que morar em guetos, acabam tendo que morar em lugares que não são, como posso dizer, que não são os melhores lugares e que acabam tendo mais problemas com racismo e que isso acaba gerando toda essa acaba retroalimentando uma situação de que leva as pessoas ao crime por falta de oportunidade, por falta de reconhecimento, por dificuldade de se ser em mercado, por dificuldade em conseguir uma série de coisas. Então, não dá para dizer que não existe essa questão
do racismo, ele é abordado sim, não é abordado diretamente do tipo nenhum personagem é racista com o Miles Morales diretamente aqui, mas a questão dele ser negro, dele vir de uma família negra, ela é trabalhada aqui. E eu não sei dizer ainda se é bem trabalhada, porque vi pouco do tio dele, mas eu acho que é uma perspectiva interessante essa oposição que faz entre o pai do Miles Morales, que saiu de uma. Que começou chegou a praticar alguns crimes menores quando era adolescente, e mais saiu dessa vida e formou uma família, e o tio dele que acabou seguindo por esse caminho. Eu acho que pode ser uma coisa interessante de estar abordando na HQ. E perdão eu falando assim com hesitação, enquanto estou mencionando essas questões mais delicadas, é porque eu não faço nenhum tipo de roteiro, nenhum tipo de texto para me guiar enquanto estou fazendo esses comentários, então quando eu vou vindo no feeling, no que vier na cabeça para falar, então quando eu chego nesses momentos eu acabo falando com mais hesitação porque eu não quero falar nenhuma besteira, e é possível que eu acabe falando alguma coisa que eu não seja a melhor escolha de palavras, quando eu acabo lidando com essas questões, porque como eu falei, é difícil às vezes você vem, vem na cabeça, vem tentando formular o argumento na hora, e nesses pontos mais delicados envolvendo questões sociais, envolvendo questões raciais, às vezes eu posso escorregar na escolha de palavras, até na escolha das ideias, mas não é minha intenção de forma nenhuma ser preconceituoso ou ofender quem for. Estou tentando de fato comentar HQ sendo justo e elogiando esses aspectos de estar trabalhando um personagem, não só de estar trabalhando, mas ter conseguido emplacar um personagem negro, um personagem vindo de um pano de fundo que ele não é abastado, ele é bem classe baixa, enfrenta dificuldades, ele é de uma comunidade mais pobre, de um bairro com menos oportunidades, então o Bendis fez um bom trabalho, realmente um bom trabalho nisso, e foi muito legal que esse personagem, o status que esse personagem alcançou hoje em dia, como eu falei. Atualmente, ô Cachico, para de destruir a porta. A minha gata tá querendo fugir da minha review, mas não foge da minha review, Cachico. Mas enfim, foi muito legal esse personagem ter conseguido emplacar e ter conseguido hoje em dia estar num patamar para gerações atuais. Eu acho que ele é até mais importante do que o Peter Parker, embora eu que li o Homem-Aranha por muito tempo, eu acabo o Peter Parker, eu ainda prefiro o personagem do Peter Parker, mas o Miles Morales é um excelente personagem que merece todo o destaque. E para quem curte quadrinhos, para quem curte super-herói, é uma leitura muito boa. É uma leitura, eu diria, quase essencial, porque foi um dos grandes personagens que conseguiu vencer a barreira de personagens novos e conquistou o mundo praticamente. Tem aí revista, filme, jogo. É realmente um dos grandes personagens da Marvel desse século XXI, e muito alinhado com o século XXI, diga-se de passagem. Então, essa aqui é uma revista excelente que vale muito a pena ser comprada. É da linha adolescente da Marvel, mas é uma leitura que é valiosa para qualquer tipo de leitor. Então, talvez leitores muito crianças acabem perdendo algumas coisas dessa vida adolescente, mas eu acho que a partir de 12 anos já é uma leitura muito boa. Como eu falei, ele é menor do que HQs de formato americano, e eu sinceramente não entendo o porquê dessa proposta. É porque adolescentes têm mãos menores? É para poder encaixar junto com os mangás? Eu não faço ideia, realmente não faço ideia. Talvez seja de alguma forma para colocar do lado de obras Young Adult, porque ele tem um formato bem do tamanho de um livro mesmo, A5. Então, não sei se o público, se eles esperam que o público alvo coloque na estante do lado de livros a lá, como é que é o nome? Jogos Vorazes ou coisa desse tipo, esses livros YA, os Young Adult, mas eu não consigo entender bem a proposta. Eu vi algumas pessoas elogiando, mas eu não vejo a vantagem desse formato. Inclusive, eu acho que esse formato com mais páginas, mais gordinho, com 10 a 12 edições, ele fica muito bem em formato americano. Eu tenho algumas edições em formato americano, eu tenho Vingadores da Costa Leste e Senhor e Senhora X, e são mais ou menos dessa grossura e nesse tamanho aqui. Eu acho que elas ficam muito boas, e assim, eu acho que os dois cabem na mão da mesma forma, tipo, o mesmo conforto de você pegar na mão.
Os dois têm. Eu não consigo entender o porquê dessa proposta, o porquê dessa ideia editorial aqui que fizeram diminuir o volume. E eu acho que, na verdade, a HQ só perde com isso, porque, querendo ou não, mesmo que seja uma diminuição pouca, você está diminuindo o tamanho da arte, e você está vendo menos os detalhes da arte. Não é muita coisa, de fato, mas a arte da Sara Pichelli, ela é muito boa. Eu gosto muito da arte dessa desenhista durante as edições. Tem umas mudanças de artista no meio, mas quase tudo é desenhado por ela. E eu gosto muito dos desenhos dela, eu acho bem legais e as cores combinaram muito. Ficou muito bonita a HQ, eu diria. E eu gostaria de vê-la no tamanho normal, justamente para aproveitar mais disso. Chico, pare de destruir a porta, daqui a pouco eu vou lhe soltar. E assim, talvez seja só impressão minha, mas eu acho que nos quadros menores eu perco alguns. Eu senti assim que tinha alguns detalhes que eu deveria ver um pouco melhor e não consegui ver justamente por essa escolha de Chico, para de bagunçar. Justamente por querer diminuir esse tamanho da página. Eu me senti incomodado às vezes. Às vezes mesmo um quadro que não é um quadro tão pequeno como esse aqui, eu sinto que eu perdi um pouco sei lá, do rosto da professora. Claro que na minha câmera podre não vai dar nem pra ver direito, mas um pouco do rosto da professora e do rosto das alunas, como se não tivesse tudo que poderia ter enquanto eu estou desfrutando das imagens dessa obra. Mas em grande parte eu acho que pode ter sido só impressão minha e falta de costume. Embora, como eu falei, assim, é perfeitamente legível, a arte é muito boa, a história é muito boa. Embora, se eu pudesse escolher, seria assim do tamanho normal que ela teve. Mas por enquanto é isso, vou ficando aqui. Deixa eu liberar minha gata aqui de ir embora, ela não quer ouvir review do Homem-Aranha. Talvez se fosse da Mulher Gata ela ficasse, mas enfim. E eu não consegui entender o porquê dessa proposta de deixar a edição menor. Não gostei. Aceito, acho ok, dá perfeitamente para ler, mas eu preferia que fosse nesse tamanho aqui. Porque para mim, é claro que há limites, né? Mas para mim, quanto maior tiver a arte, mais visível for o trabalho da artista, para mim é melhor. E se você pode fazer uma desse tamanho, eu não consigo ver o motivo para você estar fazendo uma desse tamanho aqui. Mas é uma HQ não deixa de ser excelente, uma trama excelente, com uma arte excelente, com um início excelente para um herói que está muito em alta. Então fica a minha recomendação, porque para quem coleciona quadrinhos, principalmente quem coleciona quadrinhos de herói, esse aqui eu acho que é uma obra que tem que estar sendo comprada. Mas espero que gostem desse meu vídeo, que ficou enorme, eu só falando um monte de abobrinha. Mas até que curti. Eu tava um tempinho sem fazer vídeo, porque eu perdi o ritmo, tava com muito trabalho. Mas eu consegui voltar e espero estar fazendo vídeos mais concisos no futuro. Mas espero que tenham curtido esse meu vídeo falando sobre Miles Morales. E até o próximo vídeo.